recebesse com muito carinho o pastor Erivaldo. Aplauda Jesus pela vida desse servo do Deus Altíssimo, por favor. Esses aplausos foram muito fracos, mas receba para a glória de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Agradecer ao pastor Willas por mais uma vez nos dar confiança. O pastor Willas é um homem de Deus, um homem que tem a mente de Cristo, um servo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério de uma forma especial. Quantos trouxeram a Bíblia? O Evangelho é de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Quero dizer para o pastor Willas que, enquanto eu estiver aqui, eu sou seu obreiro. Estou à disposição. São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Deus tem uma palavra para você aqui nessa manhã. Você não saiu de sua casa em vão nessa manhã. Há uma palavra de Deus para você aqui hoje, e a sua semana, ela será abençoadíssima por Deus. São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, quantos acharam? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram do outro lado. Amém? A epígrafe desse texto, Marcos o intitula como Jesus acalma uma tempestade. E quando Marcos começa a sua narrativa, ele começa dizendo: e naquele dia. Esse dia referido por Marcos é um dia simples, é um dia comum, como um desses dias que nós temos durante a semana. E foi naquele dia que Jesus acalmou uma tempestade. Porque quando Jesus quer acalmar uma tempestade, para ele qualquer dia é dia. Jesus não tem um dia específico para acalmar uma tempestade na nossa vida. Para ele, qualquer dia é dia. Quando Jesus quer acalmar uma tempestade, ele acalma segunda, ele acalma terça,
Ele acalma a quarta, Ele acalma a quinta, Ele acalma a sexta, Ele acalma sábado, Ele acalma domingo de manhã, Ele acalma domingo à tarde, porque para Ele qualquer dia é dia, sendo já tarde. Essa expressão era mais para os discípulos do que para Jesus, porque para Jesus nunca foi tarde e nunca será tarde para Ele acalmar uma tempestade na nossa vida. Às vezes para você pode ser tarde, mas para Jesus nunca será tarde. Jesus disse-lhes: passemos para o outro lado. Quando Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado, Jesus estava vendo por antecipação que na passagem para o outro lado, os seus discípulos iriam passar por uma grande tempestade. E ele, vendo por antecipação, ele disse aos seus discípulos: passemos. Jesus não disse: vocês passam. Jesus disse: passemos. A expressão passemos é plural. Ele estava se incluindo. Eu vou passar com vocês. Porque quando Jesus, ele vê por antecipação o que nós vamos passar, Jesus não nos abandona em épocas de tempestade. Ele diz: passemos, eu vou passar com vocês, eu vou passar contigo. Jesus não te abandona em tempos de tempestade. Nessa manhã, Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou contigo, eu estou passando contigo, eu não te abandonei no meio dessa tempestade, eu não te abandonei quando vi que você iria passar por essa situação. Eu estou de mãos dadas contigo, eu estou contigo, eu não te abandonei, eu estou passando contigo. E ele disse: passemos para o outro lado. Quando Jesus disse aos seus discípulos, convidando-os para o outro lado, a expressão que Jesus usou é a ideia de que do lado de cá já não tinha mais nada para se fazer. Por isso ele disse: agora nós vamos passar para o outro lado, porque do lado de cá não havia mais nada para se fazer. Quando se termina tudo o que tem para se fazer do lado de cá, Jesus então te convida para você passar para o outro lado. Mas tem gente que ainda nem terminou o que tem para se fazer do lado de cá, ele já quer passar para o outro lado. Ele nem serviu ainda direito do lado de cá, ele já quer passar para o outro lado. Ele nem pregou direito do lado de cá, ele já quer pregar do outro lado. Ele nem serviu ainda como obreiro do lado de cá, ele já quer passar para o outro lado. Quando você terminar o que tem para se fazer do lado de cá, o próprio Jesus é quem vai te convidar: agora passemos para o outro lado. Porque a obra de Deus nas nossas vidas é uma obra plena e completa, que começa do lado de cá. E quando nós terminamos o que se tem para fazer do lado de cá, Ele mesmo nos convida: passemos
para o outro lado. E quando se termina o que tem para se fazer do outro lado, Ele nos leva para a direita, Ele nos leva para a esquerda, porque a obra dEle em nossas vidas é nos quatro cantos. Jesus disse: passemos para o outro lado. Parece que o convite de Jesus era um convite simples: passemos para o outro lado. Mas os discípulos precisavam tomar 3 atitudes para começarem a navegar para o outro lado. A primeira atitude que os discípulos precisariam tomar era desamarrar o barco. Porque todo barco parado nas margens de rio, de lago ou de mar, esse barco é amarrado para as águas não levar. A primeira coisa que eles teriam que fazer era desamarrar o barco, porque barco amarrado não chega do outro lado. Barco amarrado não alcança as promessas de Deus. Barco amarrado não alcança o objetivo dado por Jesus. Barco amarrado não realiza sonhos. Se você quer alcançar o que Jesus determinou para você do outro lado, você precisa desamarrar o barco nessa manhã. Desamarra o barco. Eu não sei qual foi os nós que a vida deu no seu barco do lado de cá, que você precisa desamarrar o barco. Jesus está te convidando para o outro lado, mas o seu barco está amarrado do lado de cá. Existe um nós que a vida te deu do lado de cá, que você precisa desatar. Eu não sei o que segura o seu barco do lado de cá. Jesus está te convidando nessa manhã: passemos para o outro lado. Não se tem mais nada para fazer do lado de cá. Ele está te convidando a uma nova experiência do outro lado. Ele está lhe convidando a uma outra visão do outro lado. Mas você precisa desamarrar o barco. E o barco amarrado do lado de cá, ele está amarrado nas partes rasas. O convite de Jesus era para os seus discípulos tirarem o barco das partes rasas e eles começarem a navegar para as águas profundas em direção ao outro lado. Jesus está te convidando para que você desamarre o seu barco nessa manhã. Desate esses nós que a vida te deu do lado de cá, porque Ele quer que você comece a navegar para as águas profundas do oceano do seu espírito. Porque o que Jesus tem contigo é muito maior do que você pensa. Jesus quer te levar além. Jesus quer te dar uma experiência extraordinária com o seu poder e com a sua unção. Jesus quer te usar como uma ferramenta de poder e autoridade, não só nessa cidade, mas na Bahia e no Brasil e no mundo. Jesus quer te sacudir. Jesus quer te encher. Jesus quer te usar de uma forma que muitos vão olhar e não vão entender o que Levi, esse Relibicol, Levi, esse Iribicomanara cheia. Jesus não quer que você venha só para sentar e assistir um culto. Ele quer te encher. Ele quer te usar com os dons espirituais. Ele quer te fazer um canal de bênçãos
para muitos, mas você precisa desamarrar o barco nesta manhã e dizer: Senhor, estou indo para as águas profundas do teu Espírito, e dizer: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu quero mergulhar mais no fundo, eu quero mais uma intimidade. Levi, Reci, Lemi, Lebando, Colabara. A primeira coisa que eles tinham que fazer era desamarrar o barco. A segunda coisa que eles tiveram que fazer, pegar os remos, porque barco que não rema não chega do outro lado. Barco que não rema não alcança o objetivo. Barco que não rema não alcança os sonhos de Deus. Eles tiveram que pegar os remos. Aqui tem pessoas nessa manhã que você encostou um dos seus remos. E Jesus quer que você pegue os remos novamente nessa manhã e comece a remar na direção que Ele te deu, para que você alcance o objetivo que Ele tem para você, para que você alcance o alvo que Ele tem para você, para que você alcance as promessas dEle. Pegue os remos novamente nessa manhã. Pegue os remos que você encostou nesta manhã e comece a navegar novamente. Aqui tem pessoas que você encostou um dos seus remos. E quem está com apenas um remo, ele está remando, mas ele só fica assim, ó. Rema, 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 e não sai do lugar. Jesus quer que você pegue o outro remo, porque quando você começar a remar com os dois, o seu barco vai tomar direção. E Jesus vai te levar para o alvo. E Jesus vai conduzir o seu barco para onde Ele quer te usar de uma forma extraordinária. A terceira coisa que eles tiveram que fazer: deixar Jesus entrar no barco e tomar direção. Porque por mais que Jesus especifique um lugar, um ponto para o seu barco chegar, se você não colocar Jesus na direção, seu barco não chega. Por mais que você tenha um ponto específico dado por Ele, se você não colocar Jesus na direção, seu barco não chega. Coloque Jesus na direção. Não se estribe em seus conhecimentos. Coloque Jesus na direção. Não confie em si mesmo. Coloque Jesus na direção. E o seu barco vai chegar do outro lado. Eles desamarraram o barco, pegaram os remos, colocaram Jesus na direção e eles começaram a navegar para o outro lado. Enquanto eles estavam navegando, Jesus dormiu. E levantou-se um grande temporal de vento. A expressão levantou-se é a ideia do nada. Eles estavam navegando e do nada levantou-se. Existem coisas que na nossa vida acontecem do nada. Você está navegando, as águas estão tranquilas, parece que o dia é normal. Do nada, um telefonema. Do nada, uma mensagem no zap. Do nada, alguém gritando. Do nada, uma notícia. São alguns temporais, algumas tempestades, que do nada, elas vêm sobre as nossas vidas. A expressão levantou-se é a ideia do nada. Do nada, um grande temporal de vento. E os discípulos se viam dentro daquele grande temporal
de vento. Quando Jesus viu por antecipação que os seus discípulos iriam passar por um grande temporal de vento, Jesus permitiu. Porque nenhum temporal vai soprar sobre as nossas vidas sem que Ele permita. Se você está dentro de um grande temporal de vento, saiba nesta manhã, Jesus permitiu. Se você está passando por essa luta, saiba nesta manhã, Jesus permitiu. Se você está passando por uma fase difícil, saiba nesta manhã, Jesus permitiu. Mas Ele não te abandonou. Ele permitiu, mas entrou e está no barco contigo. Ele não impediu que você passasse, mas Ele está passando contigo. Ele permitiu, mas Ele está passando contigo. Porque existem coisas que Jesus não vai impedir a gente passar. Existem temporais que Jesus não vai permitir a gente passar. Ele não vai impedir a gente passar. Existem algumas lutas na nossa vida que Jesus não vai impedir a gente passar, mas Ele vai passar com a gente. E por que Jesus não vai impedir? Porque a gente precisa saber com quem a gente está. A gente precisa saber quem é que a gente serve. E a gente só vai saber e conhecer em momentos difíceis. É nos momentos de tempestade da nossa vida é que nós vamos saber quem de fato está no barco com a gente. Porque crer em Jesus enquanto tudo está bem é fácil. Difícil é a gente crer quando o vento soprar. Difícil é a gente crer enquanto os momentos são difíceis. É aí que nós vamos aprender. É aí que nós vamos ter experiências com Jesus, porque Ele está dentro do barco. Quando Jesus permitiu que aquele vento soprasse, Jesus permitiu na medida da estrutura que o barco tinha. Porque Jesus conhecia a estrutura do barco. E Ele não permitiu que aquele grande temporal de vento soprasse, nem mais e nem menos, além da estrutura que o barco tinha. Porque Jesus conhece a sua estrutura. Jesus conhece a sua estrutura. Você suporta sim. Você aguenta sim. Porque o que Ele permitiu na medida da estrutura que o seu barco tem. Você pode até dizer: eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não sei se eu vou chegar lá. Mas você vai chegar sim, mas você vai aguentar sim, mas você suporta sim, porque Jesus conhece a sua estrutura. Se o vento soprasse um pouco mais forte do que a sua estrutura, Jesus ia dizer: vento, calma aí, desce só mais um pouquinho, só mais um pouco. Isso, agora sim, está na medida da estrutura dela. Ela vai suportar, Ele vai suportar. Jesus conhece a nossa estrutura. É por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que você ainda vai vir hoje à noite. Por mais que você diga: eu não vou suportar, mas você está aqui. Eu não sei se eu vou aguentar, mas todo culto está aqui. É porque você aguenta sim, você suporta sim. Quando Jesus permitiu aquele grande temporal de vento, os discípulos estavam no meio daquele grande temporal de vento. E ondas subiam por cima daquele barco. E Jesus estava dormindo. A expressão dormindo aqui é a ideia do silêncio dele dentro do barco no meio da tempestade. Enquanto as águas estavam tranquilas,
Jesus estava acordado e poderia falar. Quando os discípulos estavam no meio de um grande temporal de vento, precisando que ele falasse, ele estava em silêncio. Não é assim? No momento que a gente mais quer ouvir Jesus, ele está em silêncio. Naquele momento que a gente mais quer ouvir uma palavra dele, ele está em silêncio. Naquele momento que nós precisamos de uma resposta, ele está em silêncio. E você diz: fala comigo em sonho, visão, usa alguém. Eu preciso ouvir a sua voz. E ele está em silêncio no meio da tempestade. Mas eu tenho duas notícias boas para você nessa manhã. A primeira, ele estava em silêncio, mas ele estava presente. Porque o fato de ele estar em silêncio não significa a ausência dele. Ele está presente. Ele pode estar em silêncio, mas ele está presente. Ele pode estar em silêncio, mas ele está contigo. No meio dessa tempestade, no meio dessa luta, ele pode não estar falando agora, mas ele está presente. Ele pode não ter te dado a resposta que você queria hoje, mas ele está contigo. Você veio aqui nessa manhã para ouvir isso. Tranquilize o seu coração, descansa a sua alma. Ele está contigo. Ele pode estar em silêncio, mas ele está presente. Segundo, ele estava em silêncio, mas estava no controle da tempestade. O fato de Jesus estar em silêncio não significa que ele perdeu o controle. Ele está no controle dessa situação. Ele pode não estar falando o que você queria ouvir, mas ele está no controle. Ele pode não ter te dado a resposta que você queria, mas ele está no controle. Ele vai falar na hora certa. Ele está no controle. Ainda não é o tempo de ele responder o que você quer saber. Ainda não é o tempo de ele falar o que você quer ouvir. Mas ele está no controle. Nada está fugindo do controle de Jesus. Ele está no controle. Você veio aqui nessa manhã para ouvir isso. Jesus está no controle. E os discípulos no meio daquele grande temporal de vento. É um temporal específico. Não era um temporal que tinha água, era um grande temporal de vento. Você pode observar, quando você estiver perto de um ventilador, você vê o ventilador ligado, mas você não consegue ver o vento. Porque vento a gente não vê, vento a gente sente. Os discípulos estavam no meio de um grande temporal de vento, que quem olhava de fora não via, mas quem estava dentro sentia. Existem coisas que a gente passa, que só quem sente é a gente que está dentro. Quem olha de fora acha que está tudo bem. Quando nós estamos dentro de um grande temporal de vento, existem pessoas do lado de fora que nem nos compreendem, porque não consegue ver o que nós estamos passando. Mas nós que estamos dentro, estamos sentindo a força do vento. Quem olha e vê você sorrindo acha que está tudo bem, mas só você sabe a força desse vento, porque você está dentro do vento, você está dentro da tempestade, você está dentro dessa luta. Só você e Deus sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe como você chegou aqui nessa manhã. E você tem que dar um sorriso, você tem que dar um abraço. E quem olha de fora acha que está tudo bem. Mas só você sabe a força desse vento.
Só você está sentindo na alma e na pele a força desse vento. Mas Jesus está no barco. Jesus está contigo. E eu tenho uma notícia boa para você nessa manhã. Era um grande temporal de vento. Era um grande temporal de vento. Temporal não dura muito. Todos os temporais só duram pouco. O que você está passando, receba porque é profético, está chegando ao fim. Eribiderig de ominasse, merig anjuri merecole berevou raciriméria. Porque é só um temporal, é passageiro, já está chegando ao fim. Os discípulos estavam no meio daquele grande temporal de vento. O temporal era grande. Você sabia que aquilo que você está passando é a prenúncia do que Jesus tem depois do que você está passando? Vou repetir. Você sabia que o que você está passando hoje é a prenúncia do que Jesus tem depois do que o que você está passando? Era um grande temporal de vento. E depois do grande temporal de vento, houve grande bonança. Se o que você está passando hoje é grande, depois do que você está passando, o que Jesus tem também é grande. Se a luta é grande, a vitória é grande. Se a batalha é grande, a sua vitória também é grande. O que você está passando só está te avisando que Jesus tem ali na frente. É grande, é grande, é grande, é grande. E os discípulos, no meio daquele grande temporal de vento, despertaram Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos perecendo. Será que o Senhor não se importa com a gente? Tem gente que no meio de um grande temporal de vento diz isso: o Senhor me abandonou, o Senhor não está mais olhando para mim. E Jesus, Ele não te abandonou, e Ele se importa com você sim. Jesus despertando, disse ao mar: aquieta-te. E disse ao vendaval: cessa-te. E houve grande bonança. Os discípulos ficaram espantados ao ponto de dizer: mas quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A expressão quem é este é uma pergunta que é a ideia de não conhecer. Se eu pergunto quem é este, é a ideia de que eu não conheço aquele de quem eu estou perguntando. Que até os ventos e o mar, eles não conheciam Jesus naquela magnitude, ao ponto de dar ordem a ventos e a mar. Existem momentos que Jesus permite a gente passar, para que a gente conheça mais um pouco dele. Porque às vezes a gente só acha que Jesus faz algo, e quando a gente passa por determinados momentos, a gente vai perceber que ele faz muito além. E ele quer te dar experiências
extraordinárias. Ele quer te dar experiências que você ainda não teve. Ele quer te dar experiências para te mostrar que Ele faz muito mais além daquilo que você imagina. E o barco chegou do outro lado, intacto. O barco não quebrou. O barco não sofreu nenhum arranhão. O barco chegou do outro lado. Não houve nenhum prejuízo. E o barco chegou do outro lado. Não se assuste com esta tempestade. Não tenha medo desse grande temporal de vento. Não fique com medo dessa situação. Porque o seu barco vai chegar lá do outro lado, intacto. Não vai ter nenhum arranhão e não vai ter prejuízos. Você vai chegar do outro lado. Sua família vai chegar do outro lado. Sua empresa vai chegar do outro lado. Seus negócios vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Se coloque de pé. Feche os olhos, ó Deus Todo-Poderoso. Deus, nós sabemos que essa tempestade não vai nos parar. Ó Deus, nós sabemos que é só uma experiência, é só uma fase, e logo vai passar. Nós vamos chegar do outro lado. Deus Todo-Poderoso, continua, Deus, abençoando a sua igreja, o seu povo. Ó Deus, que nesta manhã os teus filhos e filhas saiam daqui renovados pelo poder da palavra. Saiam daqui, ó Deus, convictos de que vão chegar do outro lado. E o barco não vai chegar quebrado. E o barco não vai chegar com prejuízos. O barco vai chegar intacto para a glória do teu nome. Abençoe o dia de todos, prospere o dia de todos, da família de todos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Bem sei